Olá pessoal, tudo bem? Eu estou vindo aqui para fazer mais uma vez um esclarecimento. Afinal de contas, ontem eu já deixei a minha defesa pronta. Em menos de 24 horas que eu tive acesso aos autos, a minha defesa já está pronta. Sabe por quê? Porque tudo o que eu tenho é absolutamente a verdade. Então, explicar o que de fato aconteceu, eu não preciso de tempo. Muita gente perguntando, Renato, o seu depoimento já está marcado, você vai adiar o seu depoimento? Não vou adiar. Não tenho motivo para adiar meu depoimento. Pelo contrário, eu quero fazer logo o meu depoimento. Hoje, nesse vídeo, eu vou fazer todos os esclarecimentos de todas as matérias que estão surgindo na internet. Todas as matérias. Então nós vamos mostrar aqui as matérias. Claro, eu falo todas, pessoal, mas não dá para contar a quantidade de matérias que teve. Não dá. É incontável. Se você colocar Renato Cairino no Google, pelo amor de Deus. Mas quase tudo é repetido. Então eu vou pegar tudo o que foi comentado para no final desse vídeo ninguém falar assim, ah, mas ele não falou sobre isso. Não, vou falar sobre tudo. Legal? Sobre tudo. Pessoal, vamos começar por um ponto muito importante. A minha ligação, a ligação da minha sócia com uma das pessoas investigadas que se chama Fábio. Quem é o Fábio? Se eu conhecia o Fábio? E nós vamos mostrar aqui, de acordo com a imprensa, quais foram as evidências que a investigação encontrou que me atrela ao Fábio na questão de dinheiro, do tipo, eu tenho troca de dinheiro com ele, e na questão da proximidade, da intimidade. Nós vamos bater ponto a ponto do que foi colocado na investigação, legal? Lembrando, tá, pessoal, que por segredo de justiça, eu não posso pegar aqui os autos do processo, que eu não posso pegar o inquérito policial e explanar aqui para vocês. Porque senão eu posso ser punido. A imprensa pode fazer isso. Teoricamente, não poderia, mas faz. Só que eu não posso fazer isso. Então, eu estou aqui, literalmente, falando sobre o que foi veiculado na imprensa. Tá? Então eu vou colocar tudo isso. Só estou dizendo isso para deixar claro que todas essas evidências, que tudo isso foi publicado, divulgado pela mídia. Não sou eu que estou vazando. Quem está vazando é a imprensa. Legal? Primeiro ponto. Eles colocam o Fábio como sendo uma pessoa que eu conheço. E é verdade. Eu conheço o Fábio. Eu conheço o Fábio. Minha sócia conhece o Fábio. E muitas pessoas, eu vou falar aqui para vocês, conhecem o Fábio. E por que tanta gente conhece o Fábio? O Fábio é um empresário de Diadema, dono da maior loja, da loja referência na cidade para a área automotiva. Então o Fábio tem uma loja gigantesca que tem manutenção de carro, estética de carro, loja de pneus, funilaria, claro, não é no mesmo local, mas é um complexo, funilaria. Ele tem uma série de atendimentos e compra e venda de veículo. Legal? Essa é a atividade econômica que eu sempre conheci o Fábio. Um empresário de Diadema, onde todo mundo de Diadema, toda a galera de Diadema já deve ter feito alguma vez algum trabalho com ele. Porque ele é um lojista de muitos anos. Eu não sei dizer nem quantos anos ele tem loja em Diadema, mas são muitos e muitos anos. Legal? Então eu conheço o Fábio. Renato, você tem uma relação íntima com o Fábio? Relação íntima seria o quê? Frequentar a casa dele, por exemplo. Eu nunca tive a oportunidade de ir no apartamento aonde o Fábio mora. Pode levantar os registros que você vai ver que eu nunca fui no apartamento dele. Eu nunca tive a oportunidade de recebê-lo em minha casa. Ele nunca foi na minha casa em São Caetano. Ele nunca veio no meu apartamento em São Caetano. Nós temos casa no mesmo condomínio, no Guarujá, onde outras pessoas têm, então eventualmente a gente se encontrava no condomínio, andando de bicicleta, conversando, papeando. Legal? Quais são as evidências? Eu vou mostrar pra vocês, calma. Primeiro eu deixo explicar meu relacionamento com ele. Legal? O Fábio também está sendo apontado pela imprensa que ele é um dos representantes das empresas que se passavam por empresas de verdade. Por exemplo, que o Fábio ele era o representante da AstraZeneca. Mentira! Isso não está no auto, de forma alguma. Em nenhum momento
O Fábio foi na empresa e falou assim, olá, tudo bem? Eu sou o representante da AstraZeneca. Além de ser seu colega, Renato, tudo bem? Isso não é verdade. Não tem um apontamento no inquérito que diga isso. Legal? Fechado? Então, pessoal, eu conheço o Fábio. Qual Fábio que eu conheço? O Fábio, empresário de Diadema. Renato, e existia algum tipo de envolvimento do Fábio com a empresa? Sim, existia. Ele, como loja referência de Diadema, ele recebia os carros da empresa para manutenção. Nós temos 6 carros, caminhões, carros, as coisas, principalmente na parte de pneus e manutenção. Ele fazia manutenção no carro da minha sócia quando necessário e até no meu carro. No meu carro, muito mais na parte de estética. Colocar um insufilme, uma peça que caiu, um porta-mala que não abre direito, fazer uma chave mais estilizada, porque ele tem uma parte de estética muito boa. A principal loja de Diadema. E por que Diadema? Porque a fábrica fica em Diadema. Nós buscamos parceiros próximos para poder atender. Legal? Diadema não é do lado. Fechado? Então tinha, realmente. Então eu já expliquei a minha relação com o Fábio e a relação do Fábio com a empresa. Legal? E o mais importante, estou deixando claro aqui, é mentira da imprensa quando ela fala que o Fábio se apresentava como representante da AstraZeneca. Nunca. O Fábio, todas as vezes que foi na empresa, ele foi como o lojista de carro para atender alguma necessidade. Legal? Tá explicado. Agora vamos às evidências que a imprensa diz que são seríssimas que me envolvem o Fábio. As primeiras evidências é para demonstrar que eu conheci o Fábio. Para demonstrar que eu conheci o Fábio. Então tem uma foto que eu acho, coloca a foto para mim por favor, Maurício. Eu acho que essa foto é em meados de 2015. Então deve ter uns 8, 9 anos, 2014, 2015. Por quê? Porque eu percebo que eu tava sem a barba. E desde 2016 eu uso barba. Legal? Tá aí. Mas eu realmente conhecia ele. Então em algum momento eu posso ter comido ali num restaurante, parece que tem um filé de frango ali, num restaurante público. Legal? E uma foto da minha esposa com a esposa dele numa festa de aniversário. Sim, por diversas vezes, em 10 anos, né, tá falando aí 2014, 2015, eu tive a oportunidade de encontrar o Fábio em ações sociais. Porque como ele é muito conhecido de todo mundo, numa festa de aniversário ele tá junto, num casamento ali ele tá junto, todo mundo foi convidado. Então, como eu disse pra vocês, no condomínio, então tem sim. Tá bom? Tem. Legal? Fechado. Agora, a evidência apontada pela investigação como mais séria e que demonstra relacionamento financeiro entre eu e o Fábio é o seguinte. Eles apontam que eu fiz uma transferência no valor de R$75 mil para Maurício Lavorato. Para quem não conhece, Maurício Lavorato é o nosso Mauricião. Legal? Maurício fez uma transferência desse valor para a Andréia, esposa do Fábio, que está no CNPJ, ou seja, ela é sócia da empresa de carros do Fábio. A investigação diz, Renato Cariani transferiu para Maurício, Maurício transferiu para a empresa. Isso evidencia um laço comercial. Por que Maurício transferiria R$75 mil para uma empresa do Fábio? Porque o Maurício comprou um carro do Fábio. Só por isso. E olha aqui as provas disso. Então pega essas provas. Toda a conversa da época, olha a data, entre Fábio e Maurício, não é entre Renato e Fábio, por exemplo, nem negociar, nem participar da negociação, eu participei, onde Maurício negocia a compra do carro, cobra o documento único de transferência, pede autorização do carro e calma, gente, vocês sabem qual é o carro? É aquela BMW X1 branca que o Maurício fez o vídeo, que depois de um tempo ele foi assaltado à mão armada na frente de uma farmácia, que ele mostrou o vídeo do cara assaltando ele. O Fábio é um lojista de carro e um grande, ótimo lojista para carros. Uma das atividades do Fábio é compra e venda de carro. E ele tinha um carro excelente. Como eu disse para você, todo mundo conhecia o Fábio, então o Maurício conhecia.
E o Maurício comprou do Fábio um carro. Legal? Quer mais prova? Vamos lá. Olha que legal. O carro não foi comprado à vista. Olha que rastreabilidade. O carro foi comprado financiado. O Maurício deu 50% de entrada, R$75 mil para a empresa do Fábio. E os outros R$75 mil foram financiados. Tá entendido? Então, eu esclareci aqui totalmente a minha ligação com o Fábio, que é uma das pessoas investigadas, tá? Agora vamos nos ater à parte mecânica do processo. Como aconteciam as vendas, como é que eram feitos os e-mails, como é que eram feitos os pagamentos, tudo da empresa a qual eu era sócio e dessas supostas empresas que faziam os pedidos. Porque da forma que a imprensa está colocando, parece que era uma coisa bagunçada. Tipo assim, a empresa que eu sou sócio recebia o dinheiro, emitia a nota e do tipo, vambora, gente. Oh, não é assim não. Não é assim não. Legal? Como é que funciona? Existe uma sistemática legislativa para a venda de produtos controlados. Quando uma empresa ela tem licença para vender produtos químicos, ela tem um regulatório a cumprir, ela tem regras a cumprir. E qual é a regra? Eu tenho que lançar mensalmente tudo o que foi vendido daquele produto. Por exemplo, acetona. Eu vendi acetona para a empresa A, eu lanço a data, o número da nota, o nome da empresa, a quantidade e a licença da empresa. Isso vai num sistema eletrônico do órgão fiscalizador, Polícia Federal. Para que isso? Para que, quando a empresa A receber, ela tem que lançar a entrada. Quem vendeu, data, nome da empresa, número da nota. E aí, o lançamento da entrada dele tem que bater com o lançamento da minha entrada. Esse cruzamento evidencia que são empresas autorizadas, têm licença para fazer essa comercialização. Não é bagunçado como a empresa está colocando. Todas as notas fiscais apontadas pela investigação foram lançadas no mapa. Todas. Todas. O cruzamento feito, ou o cruzamento que deveria ser feito, é da Polícia Federal. No momento que a Polícia Federal dá autorização para uma empresa receber esse produto, eu entendo que essa empresa é apta. Renato, peraí, mas essas empresas investigadas, existem evidências, existe a declaração da empresa verdadeira de que essa empresa era uma empresa clonada. Legal, mas vamos lá. Existe um procedimento dentro da empresa para cadastramento de produto. Quando você fala, por exemplo, vamos falar, por exemplo, em AstraZeneca, que foi a empresa mais citada. Existe cartão de visita do gerente de compras, envelope de papel timbrado, questionário de avaliação de fornecedores que ele enviou para a resposta. Todo um protocolo de cadastramento dessa empresa, amigos, aonde ele mandou documentos que somente a empresa tem acesso. Contrato social, CNPJ, licença para produtos controlados, protocolo da licença de produtos controlados, mais uma série de documentos que ele precisa atender para ser homologado como cliente na minha empresa. Não é bagunçado. Existe toda uma mecânica, um processo. Então quem está do outro lado teve acesso a documentos dessa empresa que só a empresa tem. Só a empresa tem. E isso faz com que a empresa que eu sou sócio se torne uma vítima também. Porque é uma substância, ou seja, uma consistência tão grande de documentação que faz dele uma empresa ao protocolo fidedigna. Então, a AstraZeneca é vítima e eu sou vítima também. E eu vou explicar para vocês. Essa empresa
que eu acredito que seja de fachada, tem acesso a documentos que só uma pessoa do setor regulatório teria. Entendeu? Entendeu? Vocês entenderam como é que funciona a mecânica? Já expliquei o cadastramento. Como é que é o procedimento de segurança da minha empresa que garante a minha tranquilidade todos os dias com isso? O mapa. Quando eu lanço no mapa e a empresa verdadeira não lançou, porque a empresa verdadeira diz que ela não era, que essa empresa aqui foi uma empresa clonada, quando ela não lança, o que eu entendo? Eu entendo que esse cruzamento vai apontar que há errado e a gente pararia automaticamente, faria um boletim de ocorrência e tomaria as medidas necessárias para que a polícia investigue. Mas nós estamos falando de quantos anos isso? Parece que essas supostas 60 notas são de 6 anos. O cruzamento não aconteceu? Se o cruzamento não aconteceu, eu não estou errado. Porque eu lancei. Eu lancei todas as notas no mapa e estará dentro do meu depoimento todas as evidências. Ok? Eu acho que vocês entenderam agora como é que funciona. Sobre os pagamentos, Renato. Fale sobre os pagamentos. Você recebeu dinheiro da empresa? Não. Mentira. Nós nunca recebemos dinheiro. Tudo foi depósito. E os depósitos identificados, tá? O que é um depósito identificado? Existe lá registrado quem realizou o depósito, responsável pelo depósito. A gente aceita apenas, na época aceitava, porque hoje nem aceita mais. Hoje é só boleto bancário. Na época, existia duas formas de pagamento. Boleto bancário ou crédito identificado. Não é assim a esmo, todos identificados. Mas, óbvio que a imprensa não colocou nada disso. Óbvio. Você viu na imprensa, por exemplo, algumas coisas dessas? Claro que não. A imprensa chegou a falar que o Fábio era o representante da AstraZeneca, que é lá, boa tarde, eu sou representante da AstraZeneca. Entenderam como é que era o sistema de pagamento? Identificado. Todos os pagamentos eram identificados. Legal? Não era, você recebeu em espécie. A empresa recebeu em espécie. Que espécie? Nunca recebi de nenhuma dessas empresas valor em espécie. Nunca. Eu acho que eu consegui explicar muito disso, né? Vocês entenderam como é que funciona a nota fiscal, procedimento de cadastro de clientes, como foi feito. O mais importante, vocês entenderam que há um sistema eletrônico de cruzamento de dados, justamente para pegar fraude. Isso é para pegar fraude, só para isso. E que 100% das notas que foram vendidas pela empresa que eu sou sócio estão lançadas nesse sistema da Polícia Federal. Legal? Então matamos o Fábio, matamos como é que funcionava a parte de cadastro de cliente, como é que funcionava as emissões de notas e esse papo de que eu recebi em espécie, que é uma tremenda de uma palhaçada. Legal? Outro ponto que estão abordando é em relação aos lucros, né? Porque eles disseram que há lucros em cima dessa operação. Diante dos 6 anos, a investigação levantou que os possíveis lucros podem ultrapassar R$1.200.000 de lucros. Então, esses foram os lucros apontados, tá bom, imprensa? Em 6 anos, uma empresa que fatura 1.000 notas por mês entraria numa operação fraudulenta para lucrar R$1.200.000. Outra coisa que eles falam também é em relação às quantidades, que eles dizem que as quantidades chegam a 16 toneladas aproximadamente. Eles colocam o valor, 16 toneladas. Uma nota fiscal da empresa que eu sou sócio, comum de se tirar, é de 14 toneladas de um único produto. 14, 12, 6, 1. Por nota. Nós movimentamos, produzimos, comercializamos, vendemos, estocando centenas de toneladas de produto por mês. Nós estamos falando de uma empresa que tem 42 anos de história. Assista o meu vídeo que está aqui no canal, onde eu mostro para vocês
toda a movimentação de faturamento da empresa. 16 toneladas em 6 anos chega a ser simbólico, desapercebido, dentro da logística de material que nós temos. Legal? Pessoal, prestem atenção. Eu não estou aliado, não sou aliado e nunca fiz parte de nenhum tipo de esquema para desvio de produto. Entenderam? Todas essas evidências que a imprensa diz que estão dentro dos inquéritos, eu vim aqui e refutei uma a uma. A evidência de ligação financeira. Maurício comprou o carro, tá aqui todos os comprovantes. Ele pode comprar o carro porque o Fábio é um lojista. As evidências que me ligam ao Fábio. Eu aqui mostrei para vocês quais são as evidências, assim como várias outras pessoas conhecem. A forma com que foi vendido, mostrei aqui como é que funciona a Polícia Federal, lançamento no mapa, sistema de controle eletrônico, protocolo de cadastro de cliente, sistema de pagamento identificado. Sabe como é que é um pagamento identificado, pessoal? O cara tem que ir na boca do caixa e se responsabilizar pelo pagamento. E por que a gente obrigava a fazer isso na época? Para ter rastreabilidade. Para que o dinheiro que entre na conta de uma empresa tenha rastreabilidade. Porque somos uma empresa séria. Ok? Cadê as evidências, empresa? Me fala. Me fala. Ontem eu bati todas as coisas de print, de conversa, as coisas. Hoje eu vim falar exclusivamente de todo o restante. E você sabe o que mais me entristece? São essas capas aqui, ó. Em cima dessas evidências são essas capas. Me colocando com organização criminosa, me falando que eu sou chefão das drogas, me falando que meu número de seguidores não demonstra a minha idoneidade. Cara, tudo isso aqui, cara, isso aqui é sem alma. Em cima dessas evidências, são essas as evidências que estão sendo investigadas. São essas que eu acabei de mostrar. São essas que eu vou apresentar na minha defesa. A minha ligação com o Fábio, financeira, é aquela do carro. A forma com que eu vendia os produtos tem essa sistemática. Então essas. Mas olha a imprensa. Então, imprensa, por favor, seja justa comigo agora e demonstre todas essas evidências. Questione tudo isso aqui, ó. Porque isso aqui tá documentado, né? Você viu? Histórico de conversa, comprovante de financiamento. Ontem mostrei todas as evidências, mostrei todas as provas. Faz isso. Bom, eu acho que agora literalmente eu falei de tudo, mas faz um favor pra mim, deixa aqui seu comentário se você tem dúvida de algo, que eu venho aqui e faço outro vídeo pra vocês. Qualquer coisa que esteja sendo veiculado pra imprensa que eu posso alinhar. Agora eu tenho um desafio pra galera da imprensa, pros próximos vídeos que virão. Vídeos, matéria, reportagens na TV. Eu desafio você a colocar também o meu lado. O que eu coloquei ontem, explicando tudo em detalhes. Eu desenhei no Flipchart, provei. Aqui, colocando as evidências que eu coloquei aqui na tela, explicando como é que funciona o processo da polícia. Coloca o meu lado também. Não me usem, por favor, não me usem pra nada de cunho escandaloso, político, exploratório, essas coisas. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo partidário, político, lado, nada. Eu tô do lado de quem tá apoiando o nosso país. Quem é o atual governante ou os atuais governantes? Vamos nos unir e fazer com que esse país seja melhor, com que esse estado seja melhor. Não tenho. Não me usem com isso. Não me façam vítima disso. Ok? E por favor, imprensa, de agora, sexta-feira, 8 horas da manhã, por favor, usem a mídia de vocês também para contar o meu lado. Eu coloquei provas e evidência aqui. Eu expliquei como é que funciona uma mecânica que ninguém explicou.
Nem a própria Polícia Federal explicou como é que funciona o sistema de produtos controlados no que diz respeito a lançamento eletrônico, que mensalmente a empresa que eu sou sócio fazia, justamente para evitar esse tipo de fraude. Coloca. Agora, sobre falsos amigos, pessoas que postaram, que vinha aqui, tá? Vinha aqui, me abraçava, batia nas costas, pedia pra gravar junto, amigão, e que foi lá e postou, já era, vai ver o sol nascer quadrado, a casa caiu, ih, esse aí já era, acabou, fazendo piadinha, zoando com a minha cara, beleza, cara. Maldito o homem que acredita no homem. Maldito o homem. Mas nada como um dia após o outro, meus amigos. Nada como um dia após o outro. Você sabe que tudo na tua vida é um aprendizado. Terça-feira, 6 horas da manhã, eu acordei com uma arma na minha cara. Polícia Federal cumprindo um mandado de busca. Eu tinha ido dormir naquele dia 3 horas da manhã, porque a minha filha estava doente e eu levei ela para o hospital. Eu não estava totalmente vestido, estava dormindo, a minha esposa também. Num primeiro momento, é o trabalho da polícia. Minha esposa e eu fomos impedidos de ser vestidos, depois eles autorizaram. Não tenho o que falar da polícia. Eles estão fazendo o trabalho deles de investigação e façam, por favor, façam. E eles estavam cumprindo o mandado. Foram super educados, não tenho o que falar. Super educados. Mas isso não muda todo o constrangimento e toda a humilhação que eu passei. Na terça-feira, a imprensa e os canais já começaram a me bater. Eu não tive acesso ao processo. Na quarta-feira, eu já estava condenado para a mídia. Já estava condenado. Na quarta-feira, no final do dia, eu tive acesso ao processo. Na quinta-feira de manhã, eu já estava gravando o vídeo. Na quinta-feira, 2 horas da tarde, já saiu o primeiro vídeo de esclarecimento. E agora, 7 horas da manhã, eu já estava aqui para gravar todos os esclarecimentos para você, porque a minha defesa já estava pronta. Eu tinha que esperar a minha defesa. Ou seja, em menos de 24 horas que eu recebi a autorização do auto, a minha defesa já estava pronta. Porque eu estou com a verdade, meus amigos. Porque o que eu estou falando é verdade. Porque eu nunca fiz nada. Porque eu não faço parte desse esquema. Não sou eu, minha sócia e a empresa que eu sou sócio. Por isso que eu já disse, não quero adiamento do meu depoimento, eu quero fazer meu depoimento se pudesse hoje, para explicar tudo isso. Mas tudo isso que eu estou dizendo para vocês vai para o meu depoimento, ponto a ponto. Renato, mas você não deveria esconder isso para sua segurança? Pela justiça eu deveria esconder. Afinal de contas, isso é o que me protege da acusação. Só que acabaram com a minha imagem. Destruíram. E eu preciso trazer uma justificativa para quem está fechado comigo. Entendeu? Para quem está do meu lado. Para quem não deu tapinha nas minhas costas e fez piada. Mas ó, de verdade. A verdade é perene e ela prevalece. Poderia ter havido um mandado de prisão contra mim. Eu sairia e ia provar, porque a verdade é perene. Quantas pessoas que já sofreram mandado de prisão e depois foram inocentadas? A verdade é perene, meus amigos. Quem está comigo nesse momento, e muita gente está comigo, muita gente está mandando mensagem, muita gente está apoiando. Quem está comigo nesse momento, quando eu sair disso, porque eu vou sair, eu já estou saindo, porque eu vou esclarecer tudo. Muito antes do que as pessoas imaginam. E posso falar uma coisa, pessoal? Eu fiz muitos inimigos. Quando eu, por exemplo, atuo profissionalmente e eu levanto muito uma empresa, outros empresários se incomodam. Eu tenho inimigos. Eu tenho inimigos. Eu tenho negócios,
Eu sou uma pessoa muito obstinada nos meus negócios. Então eu levantei muitos mercados e eu tirei mercado dos outros. Porque para mim, isso aqui que eu estou sendo investigado é fruto de uma denúncia. Alguém virou e falou assim, olha, ele faz isso, ele faz aquilo. Por quê? Desculpa, essas evidências? São essas evidências? Tá aqui as provas. Será que quem denunciou apresentou essas evidências? Pode ser. Apresentaram essas evidências? Quem denunciou? Então tá aqui as provas. Toda a minha defesa está sendo estruturada. Dr. Aldo Romani Neto, meu advogado, vem brilhantemente e rapidamente estruturando a minha defesa. É muito fácil realizar uma defesa quando você está com a verdade, só que isso é um assunto muito delicado, principalmente na proporção que isso tomou devido à imprensa. Mas eu quero saber de uma coisa. Será que existe mais algum ponto que eu deixei passar? Comenta aqui, porque eu quero esclarecer literalmente tudo. Então comenta aqui se ficou mais algum ponto, porque eu acho que não ficou ponto nenhum, tá bom?